Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a terapia cognitivo-comportamental para quem ainda não conhece e como ela funciona. Mas antes da gente começar, não esqueça de fazer a sua inscrição para que você não perca os próximos conteúdos e não deixe também de ativar o sino de notificações para que você receba o aviso quando tiver um conteúdo novo. Ao longo do vídeo eu vou falar TCC, que é a sigla que abrevia Terapia Cognitivo-Comportamental. A TCC ela foi desenvolvida por Aaron Beck, que originalmente era um psicanalista. Aaron Beck, enquanto psicanalista, dizia que a psicanálise precisava ser validada experimentalmente, até para que a psicanálise pudesse ser levada mais a sério pelos cientistas. E foi justamente nessa tentativa de validar experimentalmente, de forma científica, a psicanálise na época, que ele começou a estudar os pacientes depressivos. E ele foi percebendo que todos os pacientes tinham pensamentos automáticos que eram disfuncionais, não eram adaptativos, ou seja, não eram saudáveis e que estavam correlacionados com a forma como eles se sentiam. Após algumas testagens, alguns ensaios clínicos, em 1977 foi constatado que a terapia cognitiva era tão efetiva quanto um antidepressivo utilizado na época. E esses foram os primeiros estudos publicados em 1977. Até o momento, desde então, já são mais de 2.000 estudos científicos que mostram e validam a efetividade e a eficácia da TCC. E a TCC, ela trabalha em 3 níveis. Trabalha as cognições, ou seja, o que você pensa, trabalha as crenças intermediárias e as crenças centrais. Todos esses 3 nós vamos falar mais adiante em outros vídeos. E quando a gente trabalha com um paciente esses 3 níveis, a gente busca modificar esses pensamentos e reestruturar essas crenças, de forma que o paciente consegue ter uma melhora do humor, uma melhora efetiva, tanto no humor quanto no comportamento. Hoje em dia nós temos outras abordagens que não é só a TCC. A TCC é como se ela fosse a mãe rainha de todas essas outras que eu vou falar agora. Da TCC foram derivadas todas essas: a terapia comportamental dialética, a terapia do esquema, a terapia de aceitação e compromisso. Enfim, todos esses nomes derivaram da TCC. Primeiro veio a TCC e todos esses outros vieram a partir dos estudos realizados com a TCC. Quando a gente elabora um plano de tratamento, a gente pega o paciente e faz uma conceitualização. Por quê? Nem toda pessoa é igual. A gente sempre vai trabalhar a partir do que o paciente traz pra gente e a partir disso a gente vai conceituá-lo, entender como se fosse um mapa, né? O que esse paciente traz, qual é a demanda, quais são os pontos fortes desse paciente, quais são as qualidades, as dificuldades, as principais queixas. A gente faz um levantamento de informações para, a partir delas, então, traçar um plano de tratamento. É necessário também uma aliança terapêutica sólida. O que significa isso? A aliança entre o paciente e o terapeuta. Sabe quando você conhece alguém e você não sai contando tudo para aquela pessoa? Ou sai, né? Não sei, dependendo de cada um. Mas na terapia, a gente precisa ter uma relação boa com o paciente, uma aliança bem sólida, até para que o paciente consiga nos dizer, nos contar coisas que talvez ele não quisesse ou não conseguisse falar para outra pessoa. Quando a gente trata um paciente, a gente trabalha em equipe, cada um faz a sua parte. O terapeuta faz 50% e o paciente também faz 50%. É um trabalho colaborativo. E nós vamos checando e medindo o progresso do paciente semana a semana ou sessão por sessão. A TCC também tem o objetivo de inspirar cada vez mais a ter esperança, jamais tirar a esperança de alguém. Inicialmente, a TCC ela enfatiza o presente, mas ela jamais vai ignorar o seu passado. Até porque o seu passado, a sua infância, ela é base para o que você é hoje. Mas uma das premissas da TCC é: não importa tanto, importa, mas não importa tanto o que aconteceu com você no seu passado, mas a forma como você encara e lida com isso hoje no seu presente. Mas, mais uma vez, a gente não ignora o seu passado. A TCC é baseada em valores e direcionada para os seus objetivos. Como assim? Quando a gente fala baseada em valores, é entender aquilo que é importante para você. E quando a gente fala em objetivos, é entender o que você quer para sua vida, o que você quer ser, qual é a sua expectativa com a terapia, inclusive. Como que você quer que a sua vida seja. E um dos objetivos também da TCC é psicoeducar, ou seja, é a gente conseguir orientar o paciente de forma
forma que todo o processo seja compreensível por ele. Uma das premissas é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. A ideia não é que você fique para sempre em terapia, mas que você venha, faça o seu processo, o seu tratamento e que você consiga, a partir do que você vai aprender ali nas sessões, a se tornar o seu próprio terapeuta, a praticar a autoterapia. Isso não significa que você não vai deixar de ter problemas, isso não significa que daqui para frente vão ser só flores, mas significa que você vai aprender as habilidades necessárias para lidar com isso no futuro sem a necessidade de ter ali um psicólogo necessariamente acompanhando. E não tem como a gente, dizer quanto tempo é necessário para isso. Para algumas pessoas podem ser meses, para outras podem ser anos, depende do tempo, da vida, da história de cada um. E aí, uma coisa que eu acredito que muitos saibam, a gente também se utiliza de algumas técnicas, tanto cognitivas quanto comportamentais, para justamente modificar, reestruturar o que eu falei um pouco mais no início do vídeo, sobre reestruturar a forma como a gente vê, como a gente enxerga. É muito comum eu escutar assim: Bia, eu queria muito um psicólogo que fosse da mesma religião que eu. Eu queria muito um psicólogo que pensasse igual eu penso em termos de política ou qualquer outro assunto. Eu entendo quando a pessoa fala isso, mas quando a gente está falando de um bom profissional, de um bom terapeuta cognitivo-comportamental, a gente está falando de uma pessoa que essas questões não vão influenciar, porque a TCC ela deve levar em consideração o paciente, e nisso a gente está falando levar em consideração o que ele acredita, a forma como ele pensa, suas opiniões, e jamais induzir que essa pessoa pense como o terapeuta pensa. Esse não é definitivamente o objetivo. Eu decidi retomar os vídeos aqui do YouTube, trazendo um pouquinho mais sobre essa abordagem, que é a abordagem que eu utilizo em meus atendimentos clínicos com meus pacientes, e também porque todos os vídeos daqui em diante terão base na terapia cognitivo-comportamental, assim como nas outras terapias que vieram a partir dela também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui para mim, envie esse vídeo para alguém que não sabia ou que está começando na psicologia ou tem dúvidas de qual abordagem pretende seguir. Não deixe de se inscrever aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo.